Bom, pessoal, a gente vai falar das ações possessórias hoje, então eu pontuar algumas questões, acho que é importante, né, para a gente avançar em relação à questão das posses. Então, a gente vai falar sobre as modalidades, destinação, pressupostos necessários para essas ações e as suas características. Quais são os poderes da propriedade? Usar, dispor e reaver. À medida que eu estou usando, eu estou fazendo o quê? Estou me servindo, serviços da coisa. À medida que eu estou usando, eu estou usufruindo, né? À medida que a minha relação de dispor é a faculdade de alienar. Reaver está relacionado ao quê? A recuperar a coisa. Então, é o seguinte, quais são as modalidades das ações possessórias? Eu vou me concentrar nesse trabalho com vocês em 3 modalidades que são as principais. A chamada ação expoliativa, ação turbativa, interdito proibitório. O que é ação expoliativa? Está relacionada ao esbulho. É ação para reintegrar a posse, que condena o esbulhador, né, a restituir frutos percebidos durante o esbulho, né, essencialmente o possuidor de má fé, tá? Assim como o pagamento de indenização por eventuais prejuízos que eventualmente tenham sido proporcionados pelo esbulho. E quando eu falar de ação expoliativa, eu estou falando de reintegração da posse. Eu tenho uma outra modalidade, ação turbativa. Ela tem o objetivo de fazer o quê? Cessar a turbação da posse e proibição do novo embaraço. O que é turbação? Turbação está relacionada à perda parcial do exercício da posse. Quando eu sofro o esbulho, eu perco integralmente o exercício da posse. Na ação turbativa, eu tenho uma perda parcial. O interdito proibitório, também conhecida como ação cominatória, ela serve para a obtenção de preceitos, né, contra aquele que pretende turbar, né, impedir, né, o livre exercício da posse. Uma medida antecipatória, a qual eu vejo a possibilidade de me ver privado da posse, e aí eu né, antecipo isso como uma forma de me resguardar. São essas 3 modalidades, aí a gente vai perpassar por elas no decorrer da explanação que a gente vai trabalhando. A gente tem uma outra situação da posse, né, que é a autotutela, chamado desforço imediato ou incontinente. O que é o desforço imediato? É uma previsão legal que possibilita a defesa direta da posse, sem intermediários. É uma situação desprovida de aparato estatal judicial. É considerada legítima defesa extrajudicial da posse. Quais são os requisitos, né? Violação da posse ser atual. Então, veja bem, o desforço imediato ou incontinente é imediato. Então, é uma reação imediata. Repulsa a violação da posse, né? Tem que ser imediata. Eu não posso, posteriormente, né, voltar e me utilizar, querer utilizar da autotutela, que eu vou estar incorrendo em ilegalidade. Uma das relações é o seguinte, é a proporcionalidade dos meios utilizados pelo possuidor com a extensão da ofensa efetivada. Ela tem uma semelhança à legítima defesa no penal, né? Quais são as destinações aí dos interditos? Quando eu pretendo recuperar a posse, né, diante do esbulho. O que é esse esbulho, né? É o ato pelo qual o possuidor se vê privado, né, da posse violenta ou clandestina, ou ainda por abuso de confiança, hein? Está lá no artigo 1212 do Código Civil. A minha forma de recuperar é através da ação de reintegração de posse. Caso não tenha o interessado se utilizado do desforço imediato, tá? Da autotutela. Então, se eu me utilizei da autotutela, então eu fiz isso sem o aparato estatal. Ou se a autotutela tenha se configurado insatisfatória.
Se eventualmente eu pretendo resguardar a posse da turbação, o que é a turbação? É ato ilícito que impede ou cria obstáculo ao livre exercício da posse. Sofri o esbulho, perdi a posse integral, ação de reintegração. Estou sofrendo obstáculo. Para resgatar o meu exercício pleno, eu vou ingressar com ação de manutenção da posse. E aí um outro mecanismo, né? Se eu tenho uma ameaça, tá? Então existe a possibilidade de concretizar, né, uma ameaça qualquer através do mecanismo do interdito proibitório, ou, né, chamada também de ação cominatória, porque ela resulta em multas. Interdito proibitório, eu tenho que ter, evidentemente, né, as provas necessárias para convencer o juiz de que eu realmente estou sofrendo essa ameaça. Aí nós temos duas situações, né? Ação de força nova e ação de força velha. São duas situações distintas aí. A ação de força nova, ela está relacionada a um rito especial que possibilita a concessão de liminar. Essa ação, ela está estruturada no ano e dia. Até ano e dia, eu tenho condições, né, de me utilizar da ação de rito especial que vai me possibilitar a concessão de liminar. Então, eu consigo resolver, né, essa situação possessória com uma concessão de liminar. O legislador entendeu que, na verdade, quem tenha lá o seu bem, ele cuida desse bem. Se houver um esbulho, se houver uma turbação, obviamente, ele vai ter uma reação antes de ano e dia. Veja bem, decorrido ano e dia, você passa a ter a possibilidade de ação de força velha, que é ação dentro de um rito comum, dentro do rito ordinário, sem concessão de liminar, embora tenha a possibilidade também de tutela antecipada, lá pelo artigo 273 do Código de Processo Civil, mas obviamente que aí eu tenho que me vincular à fumaça do bom direito, né? Enfim, é uma outra estruturação, é muito mais difícil, tá? Então, você tem que observar o prazo de ano e dia, tá? Ano e dia, força nova, rito especial. Passado o ano e dia, rito ordinário, sem concessão de liminar. Artigo 558, regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse de normas da seção 2 desse capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou esbulho afirmado na petição inicial. Passado o prazo referido do caput, será comum o procedimento, ação de força velha, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Eu continuo com o caráter possessório. Então, vamos lá. Data da turbação do esbulho, tá? Eu vou colocar 1/1 de 2020, mais 365 dias, encerra o ano em 31/12 de 2020, mais um dia, dia 1/1 de 2021. O que aconteceu? Eu vou colocar aqui rito especial. Eu tenho aqui o rito ordinário. Estou falando de ação possessória, não é isso? Então, o que acontece? No rito especial, eu tenho que ano e dia, lembra? A gente tem aqui um fracionamento de ano e dia. Passado o ano e dia, o que aconteceu? Na situação da ação de rito especial, eu tenho decadência. Decadência porque nasce da perda do direito material, né? Então, é um interesse público, ex officio, né? Então, na verdade, eu já não posso mais me utilizar desse rito, de maneira alguma. Eu vou ter que buscar agora o rito ordinário, o rito especial ano e dia, que seria até 1/1 de 2021, tá? Passado o prazo, eu vou para o rito
ordinário. No rito ordinário, eu tenho a situação de prescrição. O que acontece com a prescrição? Eu continuo tendo direito à ação possessória e na prescrição eu vou ter agora 10 anos, tá? Aí eu conto a partir de 2/1 de 2021. Então aí eu tenho mais 10 anos para ingressar com ação possessória. Quais são os pressupostos, né, para que eu ingresse com essas ações? Tem que provar a posse. É uma premissa básica para invocar esse direito. Bom, a competência jurisdicional é da situação do fórum, da situação da coisa, né? Aí no caso de competência absoluta. Aí o que o autor tem que provar? Ele tem que provar a turbação ou esbulho praticado pelo réu, data em que se consumou a agressão, para se definir se a ação será força nova ou força velha. Então, veja bem, pessoal, é importantíssimo isso, tá? Isso, na prática, às vezes, a gente perde esse referencial aí da data, tá? Então, é importante porque a data que vai te dar a condição de você ter a liminar ou não. Também é essencial a prova, né, de que houve a continuação da posse, tá? Embora turbada, as ações de manutenção. Então, você continua na posse, embora você embora tenha ocorrido a perda parcial. Quais são as situações que a gente colocou, né? A ameaça, não é isso? Ainda não aconteceu. A turbação. O que existe com a ameaça? Existe um temor. Eu tenho um perigo eminente. Então, eu tenho, assim, ameaça, o perigo, eu tenho o interdito para me garantir, tá? Eu tenho a turbação, né? Eu tenho que buscar o quê? A manutenção da posse, né? Porque eu tenho a turbação. Para ter a manutenção, o que eu preciso? Eu preciso comprovar a continuidade da posse, né? Eu tenho o esbulho, né? O que aconteceu aqui? Eu tenho a perda, né? E eu preciso do quê? Da reintegração, tá? Reintegração, tá? Então eu fecho aqui: interdito, manutenção e reintegração, que estão relacionados à ameaça, perigo, interdito, turbação, tá? Eu continuo na posse. Turbação, lembra? É a perda parcial do exercício. Aí eu, né, vou requerer a manutenção. No esbulho, eu perdi a posse integralmente e vou para a reintegração. Posse pré-existente é o pressuposto, data da ocorrência, tá? É essencial. Por que a data da ocorrência é essencial? A data da ocorrência é essencial porque é o que vai me determinar o rito, é o que vai me determinar ano e dia, que vai me determinar posse nova e posse velha, força nova e força velha. Então, está lá no 561, incumbe ao autor provar a sua posse, essa turbação ou esbulho praticado pelo réu, data da turbação ou esbulho, continuação da posse, embora turbada, ação de manutenção ou perda da posse na ação de reintegração. Reintegração da posse, o que ela objetiva? Defesa da posse em face de esbulho praticado por outrem, caracterizado por qualquer ato que importa na efetiva impossibilidade do exercício da posse pelo possuidor. É uma defesa. A reintegração liminar poderá ser concedida independentemente da oitiva da outra parte, se o esbulho datar de menos de ano e dia. Essa ação de reintegração é chamada força nova expoliativa, né? Hipótese na qual será adotado o rito especial, né? Tornando-se possível o pedido de reintegração, importante, pedido de reintegração cumulado com pagamento de indenização por perdas e danos. Olha só as diferenças, olha a importância como o legislador atribuiu às situações, né? Tipo, ano e dia é um tempo suficiente para alguém que está cuidando, né, do seu bem de resolver isso. Então, ele tem que receber tudo, né, tudo corretamente, e ele tem a possibilidade, né, de uma liminar.
ele, né, passado o ano e dia, então é alguém que não cuida bem, tal, então ele tem direito, tá, a brigar pela posse novamente. Então, aliás, a brigar pela posse. Só que ele tem a ação ordinária permite que ele solicite somente a restituição da coisa. Ele vai solicitar a restituição da coisa e depois, numa ação de conhecimento, vai pedir lá perdas e danos para ver se ele consegue. Tá? Então, é bem interessante a diferença nessa situação. Vamos falar um pouquinho o que é turbação, para a gente ver se consegue entender um pouquinho mais. Tá? A turbação é um ato de embaraço ao livre exercício da posse. Tá? Então, eu tenho a turbação direta e positiva, né? Indireta e negativa. Tá? Então, direta, né, é a comum, né, que se exerce imediatamente sobre o bem, né, como, por exemplo, abertura de um caminho, corte de árvores aí no terreno de alguém. Aí eu relaciono com a positiva, né, que também é a prática de atos materiais sobre a coisa, né, como passagem pela propriedade alheia, né, o ingresso para retirar água, tá? Então, direta e positiva está relacionado ao que? A condição material, a prática dos atos materiais sobre a coisa, né? Então, está diretamente ligado. A indireta e a negativa, a indireta é praticada externamente, né? Mas que termina repercutindo sobre a coisa, possuída de alguma maneira, tá? Como, por exemplo, até em virtude de manobras do turbador, o possuidor não consegue, foi o que eu exemplifiquei, não consegue um inquilino para o prédio, né, por uma propaganda negativa. É uma forma indireta que prejudica. E se relaciona à negativa que dificulta, embaraça, impede o livre exercício da posse pelo possuidor. Utilização, por exemplo, de uma porta de entrada da propriedade, o caminho de ingresso para o imóvel, eu crio formas de dificultar, né? E obviamente que eu tenho que resolver isso através da ação de manutenção. Manutenção, interdito de força turbativa, objetiva a defesa da posse em face desses atos que eu acabei de passar para vocês, esses atos de turbação. Eu estou sendo molestado por prática de outrem, qualquer outra pessoa está praticando esses atos. Aí tem uma indenização por danos causados, se eventualmente isso ocorrer, através da ação nova turbativa. E fixação de pena judicial por nova violação que vier a ser cometida, enfim. E aí não se discute por essa via, né, a qualidade do direito, como a gente coloca, natureza do dano, extensão, mas somente o fato perturbador da posse. O que está, né, o que está perturbando efetivamente? É dificuldade de se chegar à propriedade. Aí, as ações possessórias, gente, ela pode, tanto a manutenção quanto o esbulho, ela pode ser julgada procedente, tá? Mesmo contra o proprietário da coisa. Aliás, a ação possessória está vinculada à melhor posse, não é propriedade. Está lá no artigo 560, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Na manutenção, a força nova e a força velha, né? Então, contra a força nova, hipótese que será adotado o rito especial, né? Lembra, força nova, rito especial, torna-se possível o pedido da cessação de turbação, cumulando com o pedido de pagamento de indenização por perdas e danos, né? Tanto na reintegração como na manutenção, força nova, eu tenho direito de cumular pedido de indenização por perdas e danos. Ao contrário, né, e a situação se repete na força velha turbativa, a mesma situação da força, né, velha em caso, né, expoliativa, no caso, né, de reintegração. O rito processual é o comum, e o possuidor não poderá pleitear indenização. O que o interdito objetiva? É o meio
de defesa concedida, ao possuidor que, antevendo o esbulho ou possível atentado ao seu direito de possuidor, assegura-se de violência iminente. Está lá no artigo 1210 do Código Civil. O interdito está no 567, possível agressão à posse, ela não, então a posse, essa agressão ainda não se consubstanciou em materialidade efetivamente. Por enquanto ela está na esfera de ameaça, da turbação do esbulho, e esse interdito, né, que se assemelha à ação cominatória, porque ele vai me dar, além de me dar garantia, ele vai me dar o respaldo também material. Ele é uma medida para proteger a posse, efetivamente. Ele impõe ao réu a obrigação de não fazer, ele não vai poder efetivamente cometer o esbulho ou a turbação, então ele tem que se abster-se de cumprir, né, com o mal prometido, efetivamente, combinando-lhe uma pena pecuniária, o juiz determina, que é arbitrada de forma eficaz aí pelo magistrado para o caso de transgressão. Então, ele transgrediu, ele tem penalidade pecuniária. O possuidor, direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se culmine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgredida o preceito. Agora as características especiais das ações possessórias. Fungibilidade das ações possessórias, caráter dúplice, executividade das sentenças proferidas. Fungibilidade, bom, do latim fungível, do latim fungibilidade, substituído, trocado, chamado reversibilidade das ações possessórias. Possessórias é aplicável nos interditos possessórios, tá lá no artigo 554 do CPC. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos requisitos estejam provados. Bom, aí começa até pela possibilidade de você ingressar com uma ação equivocada. Aplicação do princípio da fungibilidade das ações, né? Aí ela parte da premissa que o possuidor, né, molestado em sua posse, independentemente da intensidade da ofensa, ou seja, se esbulho, turbação ou ameaça, necessita do Poder Judiciário outorga, né, de um provimento que proteja seu direito, sendo irrelevante o rótulo dado ao interdito possessório invocado. Assim, nesse caso, aí o autor ajuiza a demanda de manutenção e durante a instrução processual é constatado que houve esbulho e não a turbação. Estará o julgador autorizado a reintegrá-lo, né, já que de nada adiantaria uma decisão que simplesmente determinasse que o ofensor cessasse os atos turbativos, né, se na verdade agora eu preciso reintegrar. É a perda integral, não é mais parcial. Então, assim, eu tenho a partir de uma ameaça, eu tenho uma turbação, por exemplo. Se eu saio da ameaça para turbação, venho para turbação. Aí eu sofro um esbulho. Eu vou passando por esse processo. A turbação, eu vou aqui para o esbulho, dentro da fungibilidade, conversibilidade, tá? Então a ação se converte ou de ofício ou por comunicação. O importante é que eu tenha a condição, a fungibilidade me possibilita, né, que eu
que haja essa conversibilidade interna e eu resolva efetivamente o caso e não haja maiores prejuízos em relação a isso. E eu tenho uma outra situação, que é o caráter dúplice. Também é uma exceção. Então, a relação jurídica processual mantém uma polaridade, não é isso? Autor e réu. O que o autor efetivamente pede? Objeto de procedência. O réu sofre dedução desse pedido. O autor pede procedência. O réu pede o quê? Em procedência da demanda. Nada mais além disso. Especificamente nas ações possessórias, tá? O réu pode deduzir, né, na própria contestação o pedido contra o autor, sem a necessidade da reconvenção. Como eu coloquei, o autor ele vai pedir o quê? A procedência, réu em procedência. O que acontece? Nessa situação específica, tá, pelo caráter dúplice, há uma codificação da situação. Tá? O réu ele chega aqui como autor. Tá? Porque o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer a dedução, ele vai se pedir a conversão da situação. Tá? Então, ele passa autor e aqui passa réu. Tá? Então, essa modificação. Então, é o seguinte, o autor requer o objeto como objeto a procedência, o réu, nada lhe é concedido além da improcedência, nesse caso, ele se converte em autor, né, tem objeto, e aí ele vai modificar a sua posição, vai pedir a procedência, né, como uma situação modificativa. É o caso da reconvenção nas ações comuns e o pedido contraposto no juizado especial. A lei de juizado especial também é uma lei específica que você tem lá o pedido contraposto. Como eu consigo modificar a situação? Na ação comum, eu tenho que ter uma ação ao lado, né? Apensa, eu preciso de uma reconvenção. No juizado especial, eu preciso de um pedido contraposto. Na ação possessória, que é o nosso caso especificamente, na própria ação eu peço a modificação da minha situação. Artigo 556, é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido na posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Então, há uma situação modificativa. Dessa forma, né, percebe-se que a possibilidade do réu elaborar pedido, né, em face do autor, independentemente da chamada reconvenção. A reconvenção é aquilo que eu falei anteriormente, é uma técnica processual, né, que é por intermédio do qual pede o réu deduzir contra-ataque, desde que haja conexão com a ação principal, obviamente tem que ter essa conexão, ou com fundamento da defesa. Agora, a gente já caminhando para o final, executividade das sentenças. É uma característica muito importante dessas ações, né, que é a força executiva e mandamental, né, que são dotadas essas sentenças possessórias. Então, eu tenho a execução da sentença, ela se realiza através de mandado, a ordem do juiz, independentemente do processo de execução, né? As ações de conhecimento encerra, aí você vai para a execução na sequência. Na possessória não, tá? A execução por ser ação executória, o juiz já determina, né? A sentença tem força executiva. Obviamente, para efeito possessório. Se eu tenho condenação, lembra que eu falei, nas ações força nova, antes de ano e dia, eu posso cumular com pedido de indenização. Esse pedido de indenização na sentença não é executório. A parte executória da sentença está relacionada à questão possessória. Então, a perdas e danos eu vou
indenizações, perdas e danos, eu vou, aí sim, né, dar continuidade com a execução, tá? É chamada execução por quantia após a liquidação. Então, aí eu vou levantar os valores, né, aquelas questões todas, então é posterior. Já a questão possessória tem mandado específico, não há necessidade de processo de execução autônomo. A execução ela se faz mediante a expedição de mandado específico, o réu não é citado para entregar a coisa, né, como ocorre nas execuções de entrega da coisa certa e fundada em título executivo aí extrajudicial. O juiz emite uma ordem para que o oficial de justiça expulse imediatamente o esbulhador e reintegre na posse o esbulhado, né? A ação possessória tem força executiva, como também ocorre com a ação de despejo, que é bem semelhante, ou seja, não há uma instância executória para essa finalidade. Acumulação de pedidos, né, a condenação do réu em perdas e danos. Então, no pedido possessório, o legislador permitiu essa possibilidade de acumulação para a força nova. Além da proteção possessória, eu posso acumular pedidos de perdas e danos, indenização de frutos, a imposição de medidas para evitar nova turbação e esbulho, aí através de penalidades econômicas, né? Então, aí o que a gente tem que ressaltar, né, que os pedidos feitos cumulativamente, né, o da proteção possessória, eles não são dotados, né, da característica da executividade, que eu coloquei já, e estou reiterando porque isso é muito importante, né? Dessa forma, a satisfação desses pedidos, né, cumulativos, dependerá de um processo de execução, tá? Então, eu tenho que dar continuidade à execução. Isso é de suma importância, né, não misturar isso aí. Mudanças, pontuando algumas questões que são importantes, né, é um pouco do que foi falado em relação à situação, né, das ocupações. Então, quando figurar no artigo 554 do CPC, quando figurar no polo passivo um coletivo, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que foram encontrados no local, a citação por edital dos demais, intimação do Ministério Público em caso de envolver pessoas em situação de hipossuficiência, eu chamo a Defensoria Pública. Então, é o seguinte, tá? Primeiro, a terminologia, né? Ocupantes. Então, veja bem, pessoas que estão lá revestidas, né, do direito de posse, tá? Então, são pessoas que, ou com base na função social da propriedade, ou já gozando, né, da prescrição aquisitiva, tal. Então, aí, o Código Civil trata aí de maneira diferenciada coletivo, né? Então, eu não posso simplesmente reintegrar sem intimar o MP e havendo pessoas em situação de hipossuficiência, também requerer que a Defensoria venha se pronunciar, tá? Uma outra questão, ampla publicidade da existência da ação, tá? Anúncios em jornais, rádios locais, publicação de cartazes e de outros meios quaisquer, tá? Então, são situações que veio aí com o novo CPC, no sentido de resguardar situações onde havia situações de coletivos revestidos de direitos e que não eram protegidos em relação a esses pontos que passa a ser agora, tá? O artigo 559 trata da caução real fidejussória, que é feita por garantias, em situações, porque veja bem, eu não tenho só situações aí de possessórias relacionadas a baixa renda, né? Pessoas
em situação de hipossuficiência. Então, se eu não tenho essa situação, tiver condições, o juiz pode exigir caução. Tá? No 565, litígio coletivo, mais de ano e dia, antes de apreciar a liminar, deverá designar audiência de mediação, né, e a defensoria chamar a MP e defensoria, o juiz poderá comparecer à área objeto do litígio, órgãos responsáveis pelas políticas agrárias e urbanas. Bom, a gente tem uma imensidão de discussão relacionada a essa questão, né, das ocupações coletivas que têm sido tratadas, né, de maneira bem equivocadas, né, enfim, e aí tem todas essas discussões que agora o Código, né, tenta, de alguma maneira, fazer com que isso seja até encaminhado, né? A mediação, por exemplo, a gente vê hoje nas regularizações fundiárias que ocorrem em várias localidades do país, né, tratando e a 13465, que é uma lei de regularização fundiária, né, que ela cria a possibilidade, inclusive, da criação, né, de comissões aí, né, de poder público, enfim, tratando um pouco dessa questão da mediação, porque esse tratamento ele sempre foi meio confuso aí, né, em relação a isso. A legitimação nas ações possessórias, né, então a condição de possuidor, né, essa pré-existente, é necessário para a propositura dos interditos possessórios, né, independente de títulos, né, eu tenho que ter a condição possessória comprovada, eu tenho que ser um detentor com legitimidade, né, para a propositura de ações possessórias, eu tenho a questão da propriedade, eu tenho que tratar pelas ações corretas, que são ações petitórias, né? O proprietário tem direito sobre a coisa, mas não a posse especificamente, né? Não poderá utilizar de interditos para discutir propriedade, tá? Então, propriedade é uma coisa e que eu discuto por ações possessórias e posse eu discuto com ações possessórias, propriedades com ações petitórias, tá? Possuidores têm direito a ação possessórias contra terceiros e também contra possuidores indiretos. A legitimidade passiva das ações possessórias do autor ou do ordenador da ameaça, a turbação ou esbulho, né? E o terceiro também que recebeu a coisa esbulhada de má fé, que pode acontecer. Se o terceiro é de boa fé, o esbulhado terá direito à ação petitória, tá? Então, eu tenho que ter a distinção, né, dessas ações e desses tratamentos. Bom, gente, é isso aí. A gente deu uma passeada, então, pelas ações possessórias. Então, acho que fazer essa distinção, né, da posse nova, posse velha, que eu acho que é de extrema importância, entender que uma eu tenho liminar e um rito especial, na outra eu tenho um procedimento ordinário, não vou perder o meu direito à reintegração. Por outro lado, eu não posso acumular a indenização nessa ação de rito ordinário. Vou precisar, eu posso requerer tutela antecipatória desde que haja o periculum in mora e a fumaça do bom direito, né? Então, obviamente que me dificulta, aliás, vai dificultar mais a possibilidade da tutela antecipatória. Então, essas são as situações. Nas ações, eu tenho fungibilidade de caráter dúplice e executividade, né? Então, isso são situações específicas, foge à regra. Então, lá na fungibilidade, me possibilita
possibilita ao juiz de ofício, né, fazer a reversibilidade ou eu comunicar essa reversibilidade, né? Isso, por exemplo, se eventualmente eu impetrar uma ação equivocada no seu objeto, ela é corrigida de ofício. Eu eventualmente posso comunicar também essa mudança de situação, comunicando ao juiz, né, a situação de uma turbação convertida em esbulho, por exemplo, né? Então isso para o legislador, ele entendeu que é uma condição específica e que pode evitar uma demora desnecessária